Confiança. Quando você confia no seu potencial, as dificuldades continuam existindo, mas elas deixam de parecer maiores do que você. A confiança não elimina desafios, ela fortalece quem os enfrenta. Confiar na própria capacidade não significa acreditar que os problemas vão desaparecer ou que tudo acontecerá da forma planejada. As dificuldades continuam fazendo parte da vida, independentemente do nível de experiência ou preparo de cada pessoa. A diferença está na maneira de como esses desafios são enfrentados. Quando existe confiança construída por meio do esforço, do aprendizado e da experiência acumulada ao longo do tempo, os obstáculos deixam de parecer intransponíveis. Eles passam a ser vistos como situações que exigem atenção, adaptação e ação. Esse tema nos lembra que a tranquilidade não surge da ausência de problemas, mas da percepção de que somos capazes de lidar com eles. Esperar o momento em que tudo esteja perfeitamente resolvido para sentir segurança pode significar viver em constante expectativa por uma condição que dificilmente existirá. A grande lição é reconhecer o próprio histórico de superação. Ao longo da vida, cada pessoa enfrenta desafios, encontra soluções e desenvolve recursos que muitas vezes nem percebe possuir. Essa experiência acumulada se transforma em uma fonte importante de confiança para os momentos mais exigentes. Por isso, vale a pena direcionar a atenção para aquilo que já foi aprendido e construído até aqui. A confiança não nasce da certeza que tudo dará certo, mas da convicção de que é possível seguir em frente. Aprender com a circunstância e encontrar caminhos mesmo diante da dificuldade. Sonhos. Os sonhos não foram feitos para ocupar espaço na imaginação. Foram feitos para inspirar movimento, crescimento e transformação. Sonhos são convites para uma vida maior. Sonhos têm uma função que vai além da imaginação. Eles representam possibilidades, objetivos e direções que despertam o desejo de crescimento e desenvolvimento ao longo da vida. Muitas das mudanças mais importantes começam quando uma pessoa percebe que existe algo que gostaria de construir, aprender ou alcançar. Esse tipo de visão costuma servir como um ponto de partida para novas escolhas, novos hábitos e nova forma de enxergar o próprio potencial. O desafio é que nem sempre transformar um sonho em realidade parece algo simples. A rotina, as responsabilidades e as incertezas podem fazer com que muitos projetos sejam adiados. Com o tempo, algumas pessoas acabam acreditando que determinados objetivos pertencem apenas ao campo das ideias. A grande lição é compreender que resultados relevantes raramente surgem de grandes movimentos isolados. A maioria das vezes, eles são consequência de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Um objetivo deixa de ser apenas uma intenção quando passa a influenciar decisões e atitude no dia a dia. Por isso, vale a pena encarar os sonhos como referência para o futuro, mas sem perder a atenção no presente. Cada aprendizado adquirido, cada hábito desenvolvido e cada passo dado em direção ao objetivo contribui para aproximar a realidade daquilo que antes só existia apenas como uma possibilidade. Em muitos casos, o que transforma o sonho em conquista não é a intensidade da vontade, mas a consistência das ações realizadas ao longo do caminho. Escassez. Quem vive olhando apenas aquilo que falta, acaba ignorando aquilo que já possui. E muitas oportunidades nascem exatamente dos recursos que já estão disponíveis. É comum que pessoas concentrem a atenção naquilo que ainda não possui. Muitas vezes, o foco excessivo no que falta acaba reduzindo a percepção sobre os recursos, conhecimentos e oportunidades que já estão disponíveis no presente. Esse comportamento pode criar a impressão que o progresso
depende sempre de uma condição ideal, que ainda não chegou. No entanto, grande parte das mudanças significativas começa justamente com o aproveitamento inteligente daquilo que já está ao alcance de cada pessoa. A realidade é que nem sempre são necessários grandes recursos para iniciar uma transformação. Conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, experiências acumuladas, habilidades desenvolvidas e pequenas oportunidades do cotidiano frequentemente servem como um ponto de partida para conquistas mais amplas. A grande lição é direcionar menos energia para comparações e mais atenções para possibilidades concretas. Em vez de concentrar esforço naquilo que está fora do alcance nesse momento, pode ser mais produtivo identificar o que pode ser feito hoje, com os recursos disponíveis. Por isso, vale a pena observar com mais atenção aquilo que já foi construído ao longo da caminhada. Muitas vezes, o progresso não depende apenas de adquirir mais, mas de utilizar melhor o que já existe. Quando a expectativa é desenvolvida, surgem novas alternativas, novas soluções e oportunidades que antes passavam despercebidas. Em muitos casos, o primeiro passo para avançar não está em buscar algo novo, mas em reconhecer o valor daquilo que já está nas próprias mãos. Expansão. A vida muda quando você para de pensar apenas no que é possível hoje e começa a considerar o que pode se tornar possível se continuar crescendo. O crescimento pessoal transforma o impossível de hoje na realidade de amanhã. Muitas pessoas avaliam as suas possibilidades apenas com base na realidade atual. Observa os recursos que possui hoje, as limitações do momento e as circunstâncias presentes, sem considerar que conhecimento, experiência e habilidades podem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Esse tema nos lembra que a capacidade de uma pessoa não é algo fixo. Aquilo que parece difícil ou distante em determinado momento pode se tornar perfeitamente alcançável à medida que novos aprendizados são adquiridos e novas competências são construídas. Um dos erros mais comuns é acreditar que o futuro será exatamente igual ao presente. Quando alguém se concentra apenas nas limitações atuais, corre o risco de ignorar o próprio potencial de evolução. No entanto, grande parte das conquistas relevantes nascem justamente da soma de pequenas melhorias acumuladas ao longo dos anos. A grande lição é compreender que crescimento é um processo gradual. Não existe a necessidade de resolver tudo imediatamente, nem de possuir todas as respostas antes de começar. O progresso costuma acontecer quando existe a disposição para aprender, aperfeiçoar habilidades e manter a consistência nas ações do dia a dia. Por isso, vale a pena direcionar mais atenção para o desenvolvimento contínuo do que para limitações momentâneas. As condições atuais representam apenas um ponto da trajetória, não o limite que pode ser alcançado. Com o tempo, conhecimento, experiência e prática ampliam a possibilidade que antes parecia fora do alcance. Em muitos casos, o que transforma um objetivo distante em uma conquista concreta não é a mudança repentina de circunstância, mas a evolução constante construída ao longo do caminho. Invisível. As maiores transformações acontecem primeiro onde ninguém vê, nos pensamentos, nos hábitos, nas decisões e na forma de enxergar a vida. O invisível sempre vem antes do visível. As transformações mais importantes raramente começam de forma visíveis. Antes de qualquer resultado aparecer para os outros, existe um período de preparação que acontece longe dos olhares. Por meio de novas decisões, novos hábitos e novas formas de pensar. É comum que as pessoas observem apenas as conquistas finais, sem perceber o processo que as tornou possíveis. No entanto, toda mudança relevante
costuma ser construída silenciosamente, por meio de pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. A maneira como a pessoa administra o próprio tempo, reage aos desafios, organiza as suas prioridades e conduz as suas ações diariamente influencia diretamente os resultados que serão alcançados no futuro. A grande lição é compreender que a evolução não depende apenas de grandes acontecimentos. Muitas vezes ela acontece de formas discretas, quase imperceptíveis, enquanto os novos hábitos são consolidados e novas competências são desenvolvidas. Por isso, vale a pena dar atenção ao processo e não apenas aos resultados. Nem toda mudança não precisa ser anunciada ou mostrada imediatamente. O progresso mais consistente acontece durante o período em que o trabalho está sendo realizado sem reconhecimento ou visibilidade. Com o tempo, aquilo que foi construído de forma silenciosa tende a se tornar mais evidente e, frequentemente, os resultados que mais chamam a atenção são consequência de decisões que ninguém viu sendo tomadas.